Okuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve. Estamos na nossa 14ª live, 18º dia de quarentena. Estamos caminhando. A previsão seria até o dia 7 de abril e estamos aguardando posicionamento do governo estadual de São Paulo e também, lógico, do governo federal. Sabemos que alguns locais, como o Distrito Federal, já prorrogou o isolamento social até o início de maio. Muito bem, estamos aqui hoje para falar de uma coisa chamada a ideologia do condicionamento. O que a gente entende por... Eu sei que a palavra ideologia está hoje massacrada por uma série de viés. Mas a ideologia do condicionamento. Nós somos condicionados socialmente a ter um estilo de vida, a viver de uma forma. Por exemplo, na nossa sociedade, nós temos alguns marcos que são considerados fundamentais. O seu nascimento, quando você começa a andar, quando você começa a falar, quando você entra na escola, quando você é alfabetizado, encerrando o ciclo do ensino fundamental, o seu primeiro namorado, encerrando o ciclo do ensino médio, a entrada na faculdade para aqueles que conseguem chegar até lá, o casamento, ter filhos, comprar uma casa, ter um bom emprego e preparar-se para morrer. Muito bem, este é o ciclo do nosso condicionamento. Para tanto, você precisa ter um bom emprego, arrumar um bom marido, uma boa esposa, um bom companheiro, uma boa companheira. E o que acontece? Nós estamos com um... Só um minutinho, minha gente, que eu estou com um problema. A placa. A placa. Estamos com um probleminha com a placa. A ideologia do condicionamento. Muito bem. Ela estava de ponta cabeça, acho. A gente comete falhas também. Isso aqui é ao vivo. Mas voltando. Nós temos aqui a ideologia do condicionamento. E nós somos condicionados, que são estas as etapas e ciclos que nós devemos passar pela vida. Quem não passa por algum ciclo desse, tipo mulher que não quer ficar grávida, é super mal vista. E nós somos condicionados a reproduzir isto. Nós somos condicionados pela sociedade a reproduzir. Um dos condicionamentos que nós temos é esta coisa de sair de casa, né? Temos que sair para trabalhar desde as 8 da manhã até as 18 da tarde, porque tem uma ideologia protestante, que vem aí da época do início do protestantismo, quem cedo madruga, Deus ajuda. Então isso também ficou na nossa cabeça. Quem entra às 14 horas já não é tão bem visto. Quem entra às 18, menos ainda. Quem gosta do ciclo noturno de trabalho é mais complicado. A gente gosta de quem trabalha de dia, das 8 às 6 da tarde. São condicionamentos. Eu gosto muito do Luiz Fernando Veríssimo. E ele tem um conto dele que ele fala que o filho, ou uma entrevista, se eu não me engano, um dia chegou para ele e falou: pai, todos os meus amigos da rua falam que você é vagabundo. Ele: mas por quê? Não, porque você não sai para trabalhar. Ele é um escritor. Ele trabalha em casa, na escrivaninha dele, na frente do computador dele, onde ele quiser. Ele é um escritor. Mas todo mundo da vizinhança o considerava vagabundo porque ele não saía às 8 da manhã para trabalhar e voltava às 18 horas. Então isso se trata de um condicionamento social. E você começa a fazer isso sem pensar. Você começa a reproduzir isso e isso é tratado como o natural. Que a gente também pode chamar de o convencionado pela sociedade. E você não questiona esse padrão. Eu me recordo de uma outra crise que aconteceu, foi quando surgiu o computador e quem for um pouquinho mais velho como eu deve se lembrar disso, e as pessoas passaram a trabalhar sem aparecer para a face no campo de trabalho.
Foi uma crise à época, porque essas pessoas não trabalhavam, só que elas estavam produzindo conhecimento, tecnologias, que até a gente usufrui disso aqui hoje. Mas no início essas pessoas eram consideradas alienadas. Então nós temos que entender que a nossa sociedade ela cria padrões. E nós não questionamos esses padrões, nós não pensamos sobre eles, nós reproduzimos. E quando nós fomos isolados socialmente, no início das nossas falas, houve um verdadeiro alvoroço. Porque, vou pegar o papelzinho agora não, de ponta cabeça, nem a rotina, ela foi desfigurada. A rotina, aquilo que nós estávamos condicionados a fazer todos os dias, foi modificado. E nós tivemos que reconstruir uma rotina dentro de casa, criar um novo padrão. Aí veio todo aquele questionamento, se é verdade, se não é verdade, se devemos sair, se não devemos sair, se isso é tão perigoso quanto falam. E aí a gente começou a contar o número de corpos que estão sendo espalhados pelo mundo. Enfim, uma série de questionamentos que foi o choque da mudança de rotina. Este choque levou as pessoas para dentro de casa. E o primeiro momento foi o desejo de ficar fora de casa. Aliás, algumas pessoas nem passaram pelo desejo, elas continuam fora de casa. E esta rotina agora já está mais normalizada. E o que a gente pensa é assim, em que medida o condicionamento desta rotina não deixou com que as coisas caíssem numa situação tal que a gente parasse de pensar sobre os valores sociais, sobre a crise de humanidade. Isto é uma coisa que é preocupante. E aqui eu coloquei que a rotina e o condicionamento, eles aniquilam a nossa capacidade de pensar a nossa vida. De pensar como nós estamos no mundo. Por isso que eu amo o terreiro. O terreiro tem lá as suas dinâmicas, as suas rotinas, mas a maior parte dos terreiros, eles não reproduzem exatamente a mesma coisa todas as vezes. Eu, como mãe de santo, falo, às vezes a gente até se programa, olha, eu vou fazer primeiro isso, segundo isso, terceiro. De repente tem uma mudança e você tem que reconfigurar o que você estava programado para fazer. Não que isso desestruture, né, a constituição religiosa, mas são detalhes que mudam a configuração. E muito bem, nós não podemos parar de pensar neste momento, não de forma aflitiva, mas de um modo racional e, principalmente, pensar com o coração, porque com a razão a gente já arrebentou de pensar. Nós precisamos parar e pensar com o nosso coração. O que é que causou este isolamento? Porque a gente tem uma adaptabilidade, como disse hoje uma filha de santo, muito grande. A gente se adapta àquela circunstância, está tudo certo. Mas não pode estar tudo certo. Não pode. As coisas continuam acontecendo. O mundo está num alvoroço. Nós estamos em conflitos de ideais. Gente que quer ficar dentro, gente que quer ficar fora. Aquilo que é um questionamento se isso da questão da realidade do que está acontecendo. Se é essa periculosidade que as pessoas estão dizendo. Eu acho que mais perigoso do que isso, porque a gente está somando dentro do aspecto da saúde, nós estamos somando as questões do coronavírus, as questões que eram cotidianas da saúde. Eu fico pensando o que são as pessoas com câncer nesse momento, que estão em tratamento, pessoas que têm cirurgias de emergência, pessoas que têm uma rotina de tratamento que precisa continuar sendo seguido. Isso só na área da saúde. No número de desempregos que nós estamos vendo somar, no número de pessoas que estão passando necessidades, os templos e terreiros fechados, o que dá uma ansiedade imensa nos fiéis e nos adeptos. É um momento, é um complicador. E como é que a espiritualidade vê isso? Né? Cada religião vai defender
uma perspectiva, uma interpretação dessa realidade. E uma pessoa me perguntou ontem se era castigo. Eu falei, castigo? Castigo é quando alguém nos impõe alguma coisa, né? Nós nos colocamos nessa situação. Isso não é castigo, isso foi escolha. Lembra-se do destino bom, do destino ruim? Nós construímos um destino ruim. Não é alguém que está nos castigando. Isso é produto das nossas ações. Então, a gente não pode ver isso. Eu acho que o poder divino nos sinaliza que nós estamos caminhando para um destino que não é bom. Mas essa construção, nós não podemos dar responsabilidade para outra pessoa, não. Essa situação é nossa. Nós construímos. E eu vou usar como exemplo isso aqui, ó. A máscara. Lembra-se de ontem? Eu falei que haviam filhas de santo, usei o nome de uma só. São mais filhas de santo, algumas da cidade que eu moro, outras de outras cidades. Tem pessoas de São Paulo, pessoas de Sorocaba, pessoas de Brasília, que estão produzindo estas máscaras. E eu esqueci de citar o nome de uma filha de santo. Ela entrou em crise. Numa crise absurda. Vocês desculpem, é o ar-condicionado, fica difícil, a gente não está acostumado a usar. Muito bem. Um pouco de água. Isso não é corona, viu, gente? Isso é realmente o ar-condicionado. Bom, e essa filha de santo entrou numa crise, porque ela não foi lembrada. E eu fiquei pensando, poxa, eu tô falando tanto do coletivo e de repente a gente tem um estresse absurdo por conta de uma máscara. Eu falei, poxa vida, nós precisamos realmente ter a capacidade de pensar a vida. Nós temos que ter a capacidade de refletir profundamente nas questões coletivas. Porque se nós não o fizermos, dificilmente a gente conseguirá grandes transformações. Por isso, eu vou citar o nome de todas as pessoas que estão fazendo máscaras. Carolina Luz, Márcia Medeiros, a Val de Sorocaba, a Leila, com seus filhos e filhas de santo, que estão fornecendo máscaras para a Polícia Militar no Distrito Federal. São pessoas, a Flávia em São Paulo, que estão produzindo máscaras. Eu espero não ter esquecido ninguém hoje, gente, porque eu não quero causar outro transtorno. Mas eu gostaria de usar isso para essa questão da reflexão. Como que a gente vê esta reflexão? Como que a gente é bom de falar e pouco de fazer? Nós falamos muito e fazemos pouco. Também quero agradecer as pessoas que estão falando comigo sobre cesta básica, conseguindo fazer isso em prédios, pessoas que estão se organizando como a Laís, o Massume, a Rosa, o Hilário, o Luciano, a própria Leila também, a Val e o Dene, são pessoas que estão trabalhando, pessoas que eu sei, que chegou até mim. Que é justamente essa rede de solidariedade, é sair da nossa rotina confortável, do nosso condicionamento cotidiano, da nossa falta de pensar no outro, é sair desse mundo. O coronavírus também nos possibilitou isso, sair da nossa zona de conforto. Nós vivíamos, gente que passava fome já tinha antes, muitas, milhares, diria milhões. Mas a questão está o que nós fazíamos com isso. O que nós fazíamos com isso? Nada. Então o coronavírus veio para quebrar
esse condicionamento que estávamos vivendo na nossa rotina normal de trabalho, de vida, de família, de estudo, e tirou nós dessa rotina. A gente parou alguns minutos para pensar e estamos agora caindo numa rotina que é a rotina da casa, e não podemos parar de pensar. Isso é uma coisa que eu ia trazer, desculpe aqui o acesso de tosse, eu quero até dizer que o Carlos me ensinou a limpar o ar-condicionado, mas eu não consegui. E queria trazer uma outra questão que eu acho que é muito pertinente, que são as terapias. De novo eu venho falar das terapias de terreiro. São terapias válidas, muito válidas. Muitas pessoas, quando se deparam nesse estresse, existem terapias que primeiro acalmam, outras propiciam um ambiente onde você está vivendo melhor. E acredito que nunca o poder divino foi tão evocado em todas as religiões, em todas. E o poder divino sendo evocado dessa forma, a gente começa a repensar o nosso modo de estar no mundo. Eu, como uma pessoa religiosa, e tantos outros que também são religiosos e religiosas, também tínhamos condicionamentos. Muitos de nós vamos ao terreiro em condicionamento. É como se a gente desse o nosso quinhão. Olha, eu tenho tantos porcentos para aplicar na minha vida. Eu vou dar 10% da minha vida para a religião. E não que a religião faça parte da minha vida. Os valores religiosos estejam impregnados em nossa vida. Então, acho que isso também deslocou um pouco aquela coisa de ir ao terreiro, estar ali em alguns momentos e ir embora, se isolar desses valores. Esses valores têm que morar dentro de cada um de nós. E eu abro aqui para as 3 perguntas, estejam à vontade para fazer, e gostaria que apontassem no dia de hoje temas que vocês gostariam que eu debatesse. Alguma coisa que, lógico, que tem a ver com essa situação, ou já me fizeram pergunta até de outras coisas que eu sou formada em algumas coisas dentro da religião, outras eu não sei. Então, que sejam temas pertinentes ao que nós temos conversado aqui atualmente. Tem uma pergunta do Sérgio Nestrovski e da Valéria que vão mais ou menos no mesmo sentido, que é o que fazer com o condicionamento no mundo que será mais o mesmo. E a Valéria fala isso também numa visão do mundo capitalista. É difícil, né? Porque quando a gente fala em visão do mundo capitalista, você não precisa ser, você precisa parecer, que eu já falei aqui. O capitalismo, ele quer que você tenha coisas, agregue coisas sobre você, mas não obrigatoriamente valorize o que você é. Então, essa questão do capitalismo, ela acaba deixando a pessoa fora dela e incentivando um individualismo doentio, porque não importa, né, como eu vou fazer para ganhar dinheiro, o importante é que eu ganhe o dinheiro. Então, isso é um complicador na mudança de condicionamento, porque nós também acabamos colocando a nossa identidade, aqui vou evocar Castells para falar de identidade, mas a gente evocou uma identidade a partir dessa coisa do ter. Então, mudar esse condicionamento é uma força hercúlea e diária. Tem uma outra pergunta do Ednilson Martins, o Dene, que a senhora citou. Bênção, minha mãe. Passado este período, a senhora acredita que a sociedade continuará esta rede de solidariedade? Dene, eu conto que você, na sua comunidade, continue com essa rede de solidariedade. Muitas pessoas que batem a porta das nossas casas de santo, muitas vezes querem ser atendidos para que resolva um problema financeiro, afetivo, um problema de ordem espiritual, mas muitas vezes elas passam fome. E às vezes a gente não tem um olhar para isso. Os próprios filhos e filhas de santo, junto com pais e mães de santo, às vezes não têm um olhar para isso. E a gente precisa ter. Acho que essa situação de crise, para nós sacerdotes e sacerdotisas, foi também um start para a gente repensar
essa questão. Eu procuro dar para a minha comunidade, todos sabem disso, ninguém da minha comunidade passa fome, de forma alguma. Isso não, pode não ter a melhor qualidade de vida, mas passar fome não. Então isso é uma coisa que a gente precisa produzir primeiro, próximo, e a gente vai mudando as pessoas. Aqueles que convivem conosco vão vendo o exemplo e também vão se modificando. E nós precisamos apostar sério nisso. O João Luiz Carneiro também, mas nessa linha ele pergunta quais que a senhora acha sobre as próximas etapas dessa rede de solidariedade diante das quebras de condicionamento. Eu acho que existem muitas coisas da rede de solidariedade que a gente não está tocando nesse momento pela condição emergente da fome. Existe uma condição emergente que é a questão da fome e também do isolamento social, que são as doenças, né? A gente não pode olhar só esta doença, mas como eu falei, as pessoas têm doenças psíquicas. Quanta gente não tem síndrome de pânico e tantas outras, depressão, e é necessário que tenha um olhar para isso. Mas passando isto, a rede de solidariedade, ela tem que entrar por muitos campos. Não sei se eu cheguei a comentar isso com vocês, mas profissionalmente eu era docente de ensino superior antes de assumir de forma interina o cargo de sacerdotisa. E eu vejo assim, nessa parte do ensino, existe uma coisa muito... Hoje não, né? Porque até isso o coronavírus fez um monte de cursos online, disponível para qualquer pessoa, acessível. As pessoas estão tendo contato com uma série de coisas. E eu sei, João, que você também é professor. Então, quem sabe a solidariedade também ser nessa parte intelectual, né? Nota do Carlos Baltazar. Benção, minha mãe, como podemos diminuir o medo e alimentar a atuação aumentar a atuação mediante as dificuldades? Bom, eu acho que fazer amigos é a primeira parte. Fazer amigos é o que aumenta a nossa capacidade de solidarizar. Solidarizar. Por quê? Quanto mais amigos eu tenho, maior será a minha rede. E normalmente, o que acontece? Nós não somos pessoas de muitos amigos, de muitos contatos, que é uma crise que está se tendo hoje. Muita gente fazia questão de morar sozinha, agora está sozinho e está desesperado. Então, acho que esse padrão da amizade tem que estar no nosso foco da solidariedade. A gente precisa fazer amigos. E assim encerramos o dia de hoje. E eu vou voltar aqui na live na terça-feira. E vamos lá. Aguardo sugestões para que a gente continue conversando, porque eu tenho uma premissa, desde que eu comecei as lives, eu não quero entrar nas questões do santo diretamente, em respeito aos meus pares, sacerdotes, sacerdotisas. Eu sempre vou relatar um tema ou outro de forma muito marginal, mas ir ao fulcro desta questão eu não vou, porque isso é uma parte que pertence à visão interna de cada casa de santo. Eu tenho a minha, da minha tradição, e outras pessoas terão de suas tradições também. Mas podemos debater coisas que são do senso comum. Em foco esse momento do coronavírus. Então até terça-feira, Mocuyu, Motumbá, Colofé, Saravá, salve, salve. Fiquem em casa. Isolamento social, sim.